sua mãe no médico não vai atrapalhar, não tem problema nenhum. Tá. Vou começando aqui, pessoal que não chegou ainda vai entrando. Tô com um problema, eu tô no lab, eu já sempre falo isso, mas eu trabalho no laboratório da Unesp de Bauru, aí eu venho para cá de quinta e sexta, porque como estamos em pandemia, tem escala, né? Então tem os dias certos para mim vir trabalhar. E eu venho de quinta e sexta, que coincide com o dia que eu dou aula com vocês. Então eu venho, fico aqui de manhã, paro, dou a aula, e depois continuo aqui trabalhando. E tem mais duas pessoas aqui, porque o laboratório é grande, então dá para vir 3 pessoas, cada um toma os cuidados necessários, usa as máscaras da vida. E aí pode ser que alguém entre aqui do nada, sabe, pegar alguma coisa aqui. Então não se incomodem com isso. E aí eu também estou usando esse fone, eu tenho um microfone para computador lá na minha casa, aí estou usando esse fone, ele está meio chiando às vezes, mas como eu disse já pro pessoal, que se o chiado começar a atrapalhar muito vocês me interrompem aí que eu tento melhorar ele. Beleza? E outra coisa, eu esqueci meu carregador em casa, tô com 50% de bateria, mas como eu vou entrar na call, projetar e apresentar slides, espero que ela dure até o final da aula. Caso contrário, nós dá o nosso jeito. Ah, o Vidalzão entrou, faz tempo que eu não falo com esse cara, hein? E Tranquilo. aí, Rafa, como você tá? Quanto tempo, né? Eu tô bem, e você, mano? Tô bem, graças a Deus. Bom. Liga a cam aí pra nós, mano. Todo mundo quer te ver. Ah, muita beleza pra mostrar pra esse povo dessa sala. Entendi. Não, tudo bem. Entenda a sua humildade. Se acha pouco, moleque. Quase nada, né? Vai, vamos começar então. Eu quero introduzir vocês hoje um movimento uniformemente variado, tá? Basicamente, esse movimento uniformemente variado a gente chama de MRUV. A gente estava estudando o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Agora a gente está estudando o movimento retilíneo uniformemente variado, beleza? Qual que é a diferença? A diferença é que ele varia. Aí eu apresentei para vocês o conceito de aceleração na aula passada, tá? A aceleração, como a gente já está acostumado, por exemplo, num carro, a aceleração é o que vai aumentar a velocidade do seu móvel, certo? Então, você está lá no seu carro de boa, tal, com uma velocidade de 50 km por hora. Para você aumentar a velocidade dele, você tem que acelerar o carro, certo? Então, como eu já disse na semana passada, a aceleração é o que vai fazer a variação da velocidade. Eu posso tanto aumentar a velocidade quanto diminuir a velocidade. Essa será a minha aceleração, ok? Aí eu falei para vocês que a aceleração é... Tudo bem? Tudo bom. Desculpa, tinha gente aqui. A aceleração, ela é dada por uma equaçãozinha, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Que é isso daqui, ó, delta V por delta T, beleza? Essa é a nossa aceleração, assim que eu calculo ela. O que é variação? Variação é velocidade final menos a inicial, então, e variação do tempo é tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Repara, unidade de velocidade, a gente viu que é metros por segundo, e unidade de tempo é segundo. Logo, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, qual que é a unidade de aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Beleza? Aí eu falei para vocês que a gente tem 2 tipos de movimentos acelerados. Os movimentos acelerados e o movimento retardado. Beleza? Vamos entender levemente aqui de novo o que é isso. Quando a minha aceleração aumenta a minha velocidade, então o exemplo 1 aqui, ó. O carrinho ele começa no tempo 0 a 40 metros por segundo, depois de 5 segundos ele está a 60 metros por segundo, depois de 10 segundos ele está a 80 metros por segundo. Então repara que está aumentando a velocidade dele, beleza? Se a aceleração está aumentando a velocidade dele, significa que é um movimento acelerado. Tranquilo? O segundo caso
no tempo 0 o carro está a menos 40 metros por segundo, no tempo 5 segundos ele está menos 60 metros por segundo, e no tempo 10 segundos ele está menos 80 metros por segundo. Repara que está aumentando negativamente. O que significa o negativo? Eu falei para vocês. Significa que ele está indo para a esquerda. Tá? Positivo, o carro está indo para a direita, negativo para a esquerda. Se ele está aumentando a velocidade para a esquerda, vai aumentando o valor da velocidade negativamente. Mas a velocidade está aumentando, então é um movimento acelerado. Tranquilo? Tranquilo, Rafa? Tranquilão, né, velho? E aí a gente tem o famoso movimento retardado. Movimento retardado é o quê? Quando a minha aceleração diminui a velocidade. É que nem frear o carro, tá? Frear o carro é aplicar uma aceleração que diminui a velocidade do meu carro, ok? Então, olha o primeiro exemplo aqui. O cara, ele começa com uma no tempo 0, com uma velocidade de 80 metros por segundo. Depois de 5 segundos, ele passa a tá com uma velocidade de 60 metros por segundo, depois de 10 segundos ele passa com uma velocidade de 40 metros por segundo. Conforme o tempo vai passando, ele está diminuindo a velocidade dele, certo? Começou em 80, foi para 60, foi para 40. Se está diminuindo a velocidade, é o nosso movimento retardado. Beleza? Segundo exemplo, mesmo velocidade no tempo 0, começa aqui, ele está com uma velocidade de menos 80, depois de 5 segundos ele está menos 60, depois de 10 segundos ele está menos 40, significa que está diminuindo a velocidade do carro, então é uma aceleração negativa, é uma aceleração que faz um movimento retardado. Tudo bem? É só para relembrar da aula passada. Tranquilaço. Hoje eu vou mostrar para vocês as equações que descrevem o movimento de um móvel retilíneo uniformemente variado. Lembra, um móvel que está sofrendo alguma aceleração. Então, ó, MRU, como a gente estudou, é movimento retilíneo uniforme, que significa velocidade constante. MRUV, que é o que a gente está estudando agora, é movimento retilíneo uniformemente variado. Se é variado, está mudando a velocidade. Então, significa que ele tem uma aceleração. Porque o que muda a velocidade é a aceleração. E aí que tá. Lembra que eu mostrei para vocês a equação da velocidade média, vou até fazer aqui do lado rapidinho, que era ΔS por ΔT, isso no movimento uniforme, retilíneo uniforme. E mostrei para vocês o famoso sorvete, que é função horária. S é igual a S0 mais VT, beleza? Pro movimento retilíneo, isso é movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Pro movimento retilíneo uniformemente variado, que tem aceleração, a gente também tem as equações, só que elas são diferentes. As equações são dadas por... As equações que descrevem o movimento, calma. Lembrem que eu apanho no meu próprio celular. Então, aí. As equações é... Bom, eu falei que a gente tinha estudado que a velocidade média era espaço por tempo, a gente tem da aceleração, como eu mostrei na aula passada, que é ΔV por ΔT. Ok? A gente tem uma que é da velocidade. Júlia mandou uma mensagem. Rafa, eu vou ter que pegar um dia inteiro para ver suas aulas, desde os vetores, para tentar entender de verdade, porque tá difícil. Nem é tão difícil assim, o Rafa mandou. O Rafa é gênio da física, praticamente. Né? Aí é sim. Calma, gente. Eu percebi uma coisa que eu vou mudar. No caso, eu já comecei a mudar nessa aula, eu vou fazer exemplos numéricos que eu vi que faltava nas aulas. E outra coisa, eu acho que eu tô indo rápido demais. Tá? Tô, né, Ju? Esse ritmo que eu tô é um ritmo muito próximo do que seria quando a gente no presencial, sabe? Agora, como tá EAD, às vezes é um pouco mais difícil e eu acabei acelerando. Pode ser que eu diminua, então, os ritmos a partir das próximas aulas. Capítulo 8, lá. Estamos no capítulo 8. Sim, a gente tá... É porque, assim... teoricamente, a gente está atrasado, tá ligado? A gente está um pouco atrasado em relação como se fosse presencial. Se fosse presencial, a gente já teria visto isso que a gente está vendo agora. Só que isso está acontecendo por causa desse novo formato, que a gente tenta ir mais devagar, para todo mundo conseguir acompanhar e tal, porque é mais difícil, é um pouco diferente e tal. Agora deu uma leve acelerada para tentar manter um ritmo,
que dê para terminar todo o conteúdo até o fim do ano. Mas, se não terminar todos os conteúdos, não é um problema. O problema seria se terminasse todos os conteúdos e vocês não estivessem aprendendo nada, entendeu? Então, eu priorizo, acho que a aprendizagem do que ver tudo e não entender nada. Então, eu acho que pode ser que eu comece a diminuir o ritmo a partir dessa aula aqui, tá? Tanto é que é uma coisa que eu já comecei a fazer. Na aula que vem, a gente só vai ver, vai continuar vendo isso daqui, para não ficar pesado. Tá. Então, ó, a gente tem... Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? Sobre isso. O Rafa, mas do mesmo jeito eu vou ter que pegar um dia inteiro para ver todas as suas aulas, desde os vetores, anotar bonitinho, tentar entender, porque entender. Faz isso, e se não entender, você me chama que a gente marca um horário para tá explicando melhor os detalhes das aulas, beleza? Tirando dúvida e tal. Meu Deus, eu tomei um puta de um susto agora, meu Deus. Ah lá, do começo do ano é só um conteúdinho que a gente vai ver quando a gente estudar movimento, lançamento de projéteis, tá? Eu acho que é daqui um capítulo ou 2 capítulos. Então fica tranquilo. É uma coisinha só que a gente não viu. Ó. Então, movimento acelerado, aí, movimento retilíneo uniformemente variado, que a gente está estudando, ele tem a equação que descreve a aceleração, que é ΔV por ΔT, já vimos na aula anterior. E agora a gente tem uma nova aqui que eu estou apresentando para vocês, que é o V é igual a V0 mais AT. Reparem que V é velocidade, deixa eu ver se eu não tenho, aqui ó. V é a velocidade final, V0, lembra que o zero indica sempre inicial, então V0 é a velocidade inicial, A, a minha aceleração, e T é o tempo, ok? Então, repara que se eu quiser calcular, tem um carro com uma determinada aceleração passando aqui, demorou 10 segundos para ir daqui da Unesp para o meu apartamento. Caraca, o cara voou. Aí a pergunta é, qual que é a velocidade final do carro quando ele chega lá no meu apartamento? Você consegue calcular usando essa equaçãozinha. A gente chama a equaçãozinha da velocidade. Tá? Lembra que eu sempre coloco uma tabelinha aqui, ó, que tem a equação e substitui valores aí na equação, que dá para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então, quando a gente tem aqui, ó, antes da soma, um número, ele indica a velocidade final, inicial. Então, o que significa a velocidade inicial dessa primeira equação é 10 metros por segundo. Só que ele está sofrendo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Esse segundo caso não tem um valor desvinculado aqui do t. Então, significa que a velocidade inicial dele é zero e a aceleração é menos 3, aceleração negativa. E o outro caso, a gente tem uma velocidade inicial negativa e uma aceleração positiva. Pode acontecer de todas essas maneiras aí. Pode aparecer. Por exemplo, vamos para o exemplo primeiro? Calma aí. Por exemplo, eu tenho aqui um exercício que fala o seguinte, ó, um corpo ao percorrer uma trajetória X, trajetória aí qualquer, em movimento retilíneo uniformemente variado. Então, ó, já me deu a palavra. Pô, se é variado, tem aceleração. Tem sua velocidade variando de acordo com a função V igual a 1 mais 4t. SI significa que as unidades de medidas dessa equação, ela é unidades do Sistema Internacional de Medidas. A gente viu isso lá acho que no primeiro ou segundo dia de aula presencial no nosso ano. Sim, a gente teve aula presencial esse ano. Aí ele fala, determine a velocidade do corpo depois de 5 segundos. Então vamos lá. Vamos lembrar a equação. Bom, a gente sabe que a equação é V é igual a V0 mais AT, ok? E ele me deu a equação que é V é igual a 1 mais 4t. Olha aí. O que eu sei? Eu já sei a velocidade inicial e eu sei a aceleração. Só olhando ali eu já consigo enxergar isso. Só que ele fala, qual que vai ser a velocidade final do corpo? Qual que é a velocidade final depois de 5 segundos? Pô, ele me deu o tempo. Ele fala aqui, então, qual vai ser a velocidade quando o tempo for igual a 5 segundos? O que eu vou fazer? Substituir na função. Então, a velocidade é igual a 1 mais 4 vezes o tempo, que é 5 segundos. Então, a velocidade é igual a 4 vezes 5 é 20. Então, a velocidade é igual a 20 mais 1, 21. Unidade de velocidade, metros por segundo.
calculei a velocidade que ele vai estar depois de 5 segundos. Então, esse corpo aí, na trajetória X, depois de 5 segundos, vai estar uma velocidade de 21 metros por segundo. Beleza? Ô, Rafa, Oi. Oi, Ana. sempre vai dar tempo? Tipo, o tempo? Pode ser que ele dê a velocidade final e peça o tempo. Tá? Mas sempre vai ter Entendi. só uma variável, só uma letra que você tem que encontrar, sempre. Ok? Belezinha. Tranquilo. Então, retomando, eu mostrei para vocês, a gente tem a função aqui para descrever o movimento, que é a função da velocidade. Tá? Então, V é igual a V0 mais AT. Porém, a diferença do... Mano, eu achei que tinha um bicho atrás do meu notebook. Do nada. A diferença do V igual a V0, da movimento retilíneo uniforme variado com não variado, que é o retilíneo uniforme que a gente estudou antes, é que esse tem mais funções, mais equações que representam esse movimento. Então lembra que aquele a gente descobria a posição do móvel que a gente estava estudando pela equação aqui, que é o S é igual a S0 mais VT, certo? Dessa vez, a gente tem agora uma equação que envolve a aceleração que a gente está estudando. Beleza? Então, por exemplo, e essa daqui que eu estou apresentando na tela para vocês. Que S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Tá? Galera gosta... lembra que eu falei para vocês que a galera gosta de chamar isso daqui de sorvete? A galera gosta de chamar isso daqui de sorvete. Então, vocês conseguem enxergar isso daí? Sorvete. Isso daqui seria o A com o tio. Sorvetão. Beleza. Não sei se vai ajudar vocês a lembrar. Se ajudar, tá bom. Beleza. Então aqui, nessa equação, a gente tem, para determinar o espaço final do móvel que a gente está estudando aí, que está acelerado, a gente vai precisar da posição inicial dele, velocidade inicial, a aceleração que ele está sofrendo, e o tempo aí que a gente quer determinar. Então, depois de tanto tempo, qual a posição final desse móvel? A gente consegue descobrir isso através dessa equação aí. Ok? Ô, Rafinha, Oi. eu vou desligar a câmera que eu vou almoçar, tá? Mas Tudo eu tô bem. escutando. Tá bom. Tô com uma Beleza. fome. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Fora os comentários da Ju. Ô, Rafa, você Eu pode... faço os comentários mais pertinentes do bagulho, dá licença. Oi, Ana. Não entendi. Você pode dar uma explicada de novo? Não entendi muito bem. Tá, vamos lá. Lembra que no movimento retilíneo uniforme, quando não tinha aceleração, velocidade constante, para determinar a posição do móvel que a gente estava estudando, a gente usava essa daqui, S é igual a S0 mais VT. Tá? Então, eu falava assim, o carro tem uma velocidade de 20 km por hora, depois de 10 segundos, qual é a posição dele? Onde ele vai estar? Tá? Brotou um cara aqui que é um pós-doutorando daqui da Unesp. E aí, agora, quando eu tenho um móvel acelerado, ou seja, ele está com uma aceleração e a velocidade ele está mudando, lembra lá que eu estou no carro, quando eu acelero, o carro aumenta a velocidade ou diminui a velocidade. Quando eu tenho um carro dessa situação, para mim determinar a posição dele, que ele vai estar depois de sair de Jaú, depois de 10 segundos, com tal aceleração, com tal velocidade inicial, onde esse carro vai estar? Qual é a posição dele final? A gente usa essa equação zona aqui, que é a equação do sorvetão. Oi? E vai ser a mesma equação para os dois. Porque a gente aprendeu na outra aula e não sei o que. Elas são muito parecidas. Repara, essa daqui é a anterior, tá? Que a gente estudou, que tá em vermelho aqui, ó. Essa é igual a S0 mais VT, que é esse começo, ó. Essa é igual a S0 mais VT. É o mesmo começo. A diferença é que agora a gente adiciona esse termo aqui, ó. AT quadrado sobre 2. Então, mais AT quadrado sobre 2. Ok, Luísa? Tá, obrigada. Tá, se não entendeu, pode falar, não tem problema nenhum. Então, beleza. Não, eu entendi, mas você podia dar tipo um exemplo? Vou fazer, uma conta? vou fazer. Antes disso, só mostrar uma coisinha. Se eles fornecer essa equação com números nela, a gente consegue identificar algumas coisas. Olha aqui embaixo a tabelinha que eu uso de exemplo sempre. Se eu vejo um 8 aqui,
com um número sozinho, indica que a posição inicial, ele começa em 8. Então, é como se fosse uma régua, meu carro está posicionado na posição 8. Aqui, ó, multiplicando t é a velocidade inicial. Então, eu já sei a velocidade inicial do meu móvel. E aqui, ó, agora a gente tem esse negocinho aqui, ó, que é o a dividido por 2. Se eu tenho aqui multiplicando o t quadrado meio, significa, então, que a minha velocidade, então, a minha aceleração, ela vai ser igual a um valor dividido por 2 de meio. Então, é 1. Tá? A minha aceleração é 1. Por quê? Se eu substituir aqui, eu fico que 1 dividido por 2 é igual a meio. Ok? Pode ser que ficou confuso, não sei. Vocês me falam. Não entendi, mas Vamos lá, então. acho que você explicar com algum exemplo vai dar certo. Eu vou explicar com exemplo, então. Vamos por exemplo. Tem um exercício que envolve aí movimento uniformemente variado, e eu posso usar tanto a equação V igual a V0, quanto S igual a sorvetão. Tá? V igual a V0 mais AT, quanto sorvetão. Nesse primeiro caso, ele já deu a função aqui, e a gente conseguiu falar. Então, vou usar essa função, ele já deu. Ok? Vou usar essa equação. No segundo caso que eu trouxe de exemplo aqui, que eu não estou conseguindo mudar. Nesse caso, ó, vamos ler o exercício e tentar resolver ele, tá? Um veículo parte de um ponto A até um ponto B, beleza? Então, foi de um A para um ponto B aí qualquer. E ele gasta nesse percurso 40 segundos. Então, o tempo que ele leva para fazer esse caminho é de 40 segundos, beleza? Com uma aceleração constante, constante significa que não muda, vai ser sempre essa velocidade, de 3 metros por segundo ao quadrado. E velocidade inicial de 4 metros por segundo. Então o carro já começa com 4 metros por segundo, que é a velocidade inicial dele. Beleza? Aí ele fala, tem a seguinte questão. Pode-se afirmar que a distância entre os dois pontos, o ponto A e B, é de quanto? Então ele quer saber quanto que é a distância entre o ponto A e o ponto B. Ok? Quer saber essa distância S aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Bom, eu tenho tempo, eu tenho aceleração, eu tenho velocidade inicial e eu quero descobrir a posição. Vou mudar de cor aqui. Olha lá. Eu dei para vocês essa seguinte função. V igual a V0 mais AT. E eu dei essa segunda que era o sorvetão. S igual a S0 mais VT mais AT quadrado sobre 2. Beleza? Olhando as duas funções ali, eu quero calcular o espaço final. Qual delas eu vou usar? Ô, Rafa, não é É mais complicadinho. V0? V0. Muito bom. Obrigado. Qual delas eu vou usar? A de cima ou a de baixo? Para calcular A de baixo? a de baixo. Porque a de cima ela não tem posição. Então eu não consigo usar ela. Eu vou ter que usar a de baixo. Tá? É assim que vocês vão fazer para saber qual vocês vão usar, beleza? Vamos ver o que precisa descobrir. Então as duas Pode falar, Lu. são as duas fórmulas para a mesma coisa. Ou você usa para coisa diferente? Teoricamente, essa primeira aqui é para determinar a velocidade final e a segunda é para determinar o espaço que ele percorreu, ok? Só que o que você faz? Normalmente eu indico fazer. Você colocar todas as informações que o exercício dá, que é o que eu fiz ali do lado, e ver o que eu preciso encontrar. Sabendo disso, eu escolho qual função eu vou trabalhar para descobrir a minha resposta aí, no caso. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Então, vocês me disseram aí que a gente vai usar a segunda função, que é essa do espaço. Vamos usar ela, então. Bom, eu quero determinar qual que é o meu espaço percorrido, sabendo que o espaço inicial ele começa aí na posição 0, tá? Minha velocidade inicial é de 4 metros por segundo, que eu peguei aqui, ó. O tempo é de 40 segundos, então multiplica. 40. Mais a aceleração, que é de 3, o tempo, que é 40. Repara que tá t ao quadrado, então esse 40, ele tem que ser elevado ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem que eu fiz aí? Substituir as informações que eu tenho na equação do sorvete, na equação do sorvetão. Então você vai colocar o tempo duas vezes na equação? 2 vezes.
2 vezes. Onde tem T, eu coloco o tempo. Ok? Ah, Como eu... Entendi. Tá, então vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu vou fazer, S é igual. O zero posso sumir dali, não vai interferir. Eu vou fazer 4 vezes 40. 4 vezes 4 é 160. É 16, então vai dar 160. Mas, agora tem que fazer essa conta aqui, tá? Vamos fazer o quadrado primeiro, ó. 3 vezes. 40 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. Então, 40 ao quadrado é 1.600, ok? 3 vezes 1.600 dividido por 2. Beleza? Nenhuma dúvida até aqui, né? Eu vou apagar as informações que estão do lado esquerdo aqui para continuar, tudo bem? Oi? Rafa, a de espaço pelo tempo serve para determinar o espaço percorrido. Nossa, Ana, cortou tudo a sua voz, não entendi. Eu vou mandar no chat porque o microfone tá meio zoado. Tá, pode ir mandando. Enquanto isso, eu vou continuar, depois eu te respondo, tá? Vamos lá, ó. De boa. Continuando aqui, eu tenho então que fazer essa multiplicação aí. Peraí. S é igual a 160, mais 3 vezes 1.600 dá 4.800 dividido por 2. Tudo bem? Fiz a multiplicação. 3 vezes 1.600 dá 4.800. Então, a posição final é igual a 160 mais 4.800 dividido por 2 dá 2.400. Posição final vai ser 160 mais 2.400. Então, é 2.560. Como é posição, é metros. Significa que a distância percorrida do ponto A até o ponto B pelo móvel é de 2.500 metros. 560 metros. Tá. Tudo bem até aqui? Eu já respondo, Ana. Beleza? Então, olha aí. Ana, você falou para que serve mesmo o V igual a V0 mais AT, que é a outra função. Depende do caso. Ela não é um V igual a tudo isso? Significa que é para descobrir velocidade. Essa daqui não é um S? Significa que é para descobrir espaço. Basicamente é essa a ideia. Vai depender do exercício. Nesse exercício que eu fiz com vocês, ele dá já a função velocidade é igual a V0 mais AT. Ele já dá aqui preenchida. Então, por isso que eu usei ela para calcular a velocidade. Essa segunda aqui, ele pede para calcular a posição. Por isso que eu vou usar essa segunda equação aqui, porque é a equação da posição. Se eu fosse usar de cima, tem posição nela para mim achar? Não tem, só tem velocidade ali, aceleração e tempo. Lá de baixo tem posição. Aí vai depender então disso daí. Se eu quero descobrir só velocidade, não preciso da posição, o exercício não dá posição, eu vou usar de cima. Se o exercício pede a posição, eu vou ter que usar de baixo. Tá? Valeu, Rafa. Esse é o problema. Esse é o maior problema da física aí pra galera, porque física não é só, equação do segundo grau, joga Bhaskara e resolve, né? Não é só a matemática. O rolê da física é o pensar, é o tentar entender o exercício, a situação e saber aplicar a matemática nisso. Então, por exemplo, eu tenho esse exercício, coloquei as informações que ele me dá e eu pensei, qual que eu vou usar? Vou usar a primeira ou a segunda equação? Aí vocês vão ter que saber isso. Tá? O treinar ajuda, tá? Treinar, fazer exercício ajuda muito. Só que aí eu vou falar um negócio para vocês. E se eu tenho um exercício que não dá tempo? Porque olha aqui, a minha função de cima tem tempo e a minha função de baixo tem tempo. E se eu vou lá e dou um exercício e não tem tempo nenhum, como que vocês vão calcular as coisas? Deixa eu conseguir mudar aqui que eu explico como. Tá riscando tudo a tela. Nossa, eu apanho muito pra isso, velho. Pera aí. Meu Deus, Rafa, que arte abstrata foi essa? Não, isso daí é chique.
Olha aí. Quando não temos tempo, tem mais outra fórmula. Boa, Rafa, é isso. Então vocês vão trabalhar com 3 fórmulas. Quando não temos tempo, surge um cara que vocês vão adorar, que é o Torricelli. Ele foi o primeiro cara que fez aquele meme lá assim, sem tempo, irmão. Sabe? O cara olhou assim e falou, pô, sem tempo, irmão. E jogou isso daqui na mesa. Que é uma equação Essa foi a ruim, mais. Rafa. Ah, não, eu sempre faço. Nunca vou deixar de fazer, Ju. Sensacional essa piada. Temos 3 fórmulas, então, para descrever o movimento uniformemente variado. O rolê é o seguinte. O primeiro, ele não tem espaço. Se vocês olharem ali, não tem S. Então, não dá para calcular quando tem espaço. O segundo, ele tem um espaço. Porém, o primeiro e o segundo, eles têm tempo. Se não for dado tempo no exercício que vocês foram fazer, vai ter que usar o terceiro ali, porque ele não tem tempo. E tipo, isso foi incrível, porque o cara conseguiu descrever um movimento sem precisar de tempo, tá ligado? Então, pra galera da época, falou, caraca, tá fácil, Ju, facílimo. Então, vamos lá. A equação de Torricelli dá que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, tá parecido com o primeiro, ó, V é igual a V0, só que é ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Lembrando, delta... Ih, não consigo mais escrever. Delta S é igual a S menos S0. Ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. Isso que significa delta S. Olha aí, 3 equações para vocês escrever o movimento, estudar o movimento. Hein? Perguntas? Vou fazer um exemplo com o último já. Ô, Rafa, então dentro da equação tem outra equação, que é o delta S, que é igual a S menos S0, é isso? Isso. Você pode escrever ela assim, se você quiser. E é o Então, quadrado. Rafa, Oi. a primeira equação é para calcular, para não calcular a posição, para calcular o quê? Velocidade, ó. Velocidade. Tá, então a segunda é para calcular a posição e a terceira é para calcular tempo? A terceira, eu posso calcular a velocidade também, ou posso calcular a posição sem usar tempo. Tá vendo que não tem T ali? Eu não vou usar o tempo. É uma equação que eu consigo calcular tanto velocidade quanto posição sem usar tempo. Então a terceira faz a mesma coisa que a segunda, só que sem usar o tempo. Sem usar o tempo. É isso aí. Porque às vezes o exercício ele dá várias informações e não dá o tempo. Aí você não consegue usar essa daqui, porque você precisa do tempo. Aí você vai usar o Torricelli. Então vamos lá. Primeira equação da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado. Segundo é o sorvetão, que é a equação da posição. E por fim, a função que a gente chama de Torricelli, que é em homenagem ao Torricelli, que conseguiu fazer essa função aí. Tá? É mó legal. Em sala de aula eu até mostraria para vocês que, lógico, a gente já está um pouquinho mais a fundo, talvez. Mas que eu consigo, das 2 primeiras, eu junto elas e obtenho a terceira, que é o Torricelli. Tudo bem? Posso prosseguir com o exemplo aí com o Torricelli? De Pode. acordo? Claro, você que manda. Então demorou, Rafa. Então, já que eu mando, vamos fazer uns 15 exercícios aí, até 1 hora que dá, não dá? Não, não manda nada. Acabou. Caramba, vamos lá. Vamos... Poder. Exercício, ó. Um carro partindo do repouso. Então, vamos lá. Tem um carro repouso que ele tá parado, beleza? Se ele tá partindo do repouso, qual que é a velocidade inicial desse carro? Repouso, ele tá parado. Qual que é a velocidade no início do movimento dele? Zero. 0. O carro tá parado. Então é 0. 0 metros por segundo. Percorreu uma trajetória de 50 metros. Se ele percorreu, significa da posição inicial até a posição final, foi 50 metros. Ou seja, a variação, o espaço que ele percorreu, 50 metros. Com uma aceleração constante, então nosso A, digníssima aceleração, que eu não consigo desenhar, A é 4 metros por segundo ao quadrado, unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Determine em metros por segundo a velocidade do carro ao final de sua trajetória. Então ele quer a velocidade final.
qual que é ela, certo? Tranquilo até aí? Tudo bem? Então vamos lá. Equação, eu tenho aqui, ó, espaço, tenho velocidade. Chegou gente aqui, eu vi que vocês... Chegou, velocidade, espaço, e eu preciso determinar a velocidade final sem eu ter tempo. Repara que no exercício não foi dado tempo. Então eu posso usar ou essa equação, que é V igual a V0 mais AT, ou posso usar o sorvetão, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, ou eu posso usar o Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Olhando as informações que eu tenho, eu não tenho tempo. E aqui eu tenho espaço, então eu posso descartar a primeira. Ok? Porque não tem espaço nela, então eu tenho espaço aqui na informação. No segundo caso, eu tenho espaço aqui no exercício, porém eu não tenho tempo, e eu preciso desse tempo. Então eu posso descartar essa segunda função aqui. A única que me sobra é o Torricelli. Sobrou o Torricelli, falei errado. Vamos calcular aí, então, usando o Torricelli. Substituindo as informações, eu tenho o quê? A velocidade final, que eu quero descobrir ao quadrado, é igual à velocidade inicial, que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é 4, vezes o delta S, que é 50. Tudo bem até aí? Substituir as informações que eu tenho ali. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 0. Ô, Rafa, não dá pra ver a conta que você está fazendo. Oi, Lu? Não... A minha tela tá, tipo, virada, sabe? Eu virei a minha tela aqui pra ver se melhorava, mas ela cortou metade da sua tela. Você não consegue desvirar? Eu dou um zoom aqui para ajudar você. Então, Ver se melhorou para você. obrigada. Tá? Então, ó, V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais... Eu tô dominando, hein? Você viu que eu dei zoom, galera. Tô ficando bom nisso aqui. V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, mais 2, a aceleração é 4 e o delta S é 50. Então, substituir as informações que eu tenho. Aí, eu vou calcular. 0 ao quadrado é 0. E 0 somar qualquer coisa, tanto faz, não vai adicionar nada. Então, eu posso sumir com esse 0, posso tirar ele daí. Então, eu vou ficar com 2 vezes 4 vezes 50. Tudo bem? V ao quadrado é igual a 2 vezes 4 é 8. Ok? V ao quadrado é igual a 8 vezes 5, 4 vezes 5, 200, 8, 400. V ao quadrado é igual a 400. Como que eu tiro esse quadrado aqui? Eu quero tirar esse quadrado desse lado. Eu passo para o outro lado como? Quero tirar aquele quadrado. Como que eu passo para o outro lado? Raiz quadrada? Raiz quadrada. Então, se eu tenho ao quadrado de um lado da igualdade, ele passa para o outro lado da igualdade como raiz. Beleza? Então, minha velocidade final é igual a raiz quadrada de 400. Logo, minha velocidade final, raiz de 400, é 20 metros por segundo, que é a unidade de velocidade. Perguntas? Acho que com o exemplo ficou melhor de entender. Ficou, né? Já melhorou um pouco, né? Vamos continuar com exemplos nas próximas aulas, então. A Ju acompanhou tudo, ela entendeu. O Rafa fiscalizou isso para mim. Entender uma equação. Duas equações. Nossa, eu tô feliz lá. Tá ótimo. Só treinar agora, que eu vou dar uma lista topíssima para vocês fazerem e entregar até quarta que vem. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a matéria? Aí você ferra o movimento, né, Rafa? Não. Mandando lista. Ó, vou fazer o seguinte, então. Eu encerro o conteúdo de hoje aqui. O que eu fiz? Apresentei as 3 equações que descrevem um movimento acelerado para vocês, tá? Então, quando agora o meu movimento tem uma aceleração, então minha velocidade está aumentando ou diminuindo. A gente consegue calcular a aceleração média, que é ΔV por ΔT, foi apresentado na aula passada.
E hoje eu apresentei 3 funções para vocês, que é essas 3 loucas aqui. Que é a função da velocidade, para determinar a velocidade final, ou a função para determinar o espaço, que é o sorvetão aqui. Porém, se a gente tem um exercício que não tem tempo, não for dado tempo, a gente pode usar a famosa equação de Torricelli. Beleza? Fiz alguns exemplos para vocês, está gravado também, qualquer coisa. Vou postar para vocês, tento postar hoje ainda, se esse negócio contribuir do SAS comigo. Mas é isso, beleza? Alguém quer aproveitar, fazer alguma pergunta, um comentário? Fique à vontade. Rafa, nada a declarar. Tá, eu vou manter os exemplos, tá? No caso, nas aulas e tudo mais. Agora também, até quarta-feira eu peço vocês mandarem a lista. Lembrem que pode me procurar de segunda, terça e quarta à tarde para tirar dúvida. E na quinta, que no dia da aula, eu vou postar uma lista com uma resolução. Então, tipo, vocês entregaram até quarta, que é o prazo. Na quinta, eu vou ter corrigido e tal, não na quinta ou na segunda, mas vocês verem que errou, quer comparar, vai ter uma lista com resolução mó bonitinho. Pô, Tiagão, obrigado, cara, pelo elogio do cabelo. Hoje não tá bonito, não, ele fica normalmente bem enroladinho aqui. Hoje eu coloquei capacete e deu uma estragada. Mas, pô, muito obrigado, tô cuidando bastante dele. Valeu, Rafa, muito obrigado também, cara. Você não vai raspar ele? Não vou, agora eu vou adotar. Vou deixar crescer um pouco aí. Vamos ver como vai ser. Alguma outra pergunta sobre a aula, além do shampoo para caixas? Mas obrigado pela dica. Se não, eu vou pedir... Tá. Oi. Agora é só voltar 3 aulas e assistir tudo. Minha Isso, tarde vai ser essa. tá suave. Aí qualquer coisa você me procura, tá, Gil? Nome e número aí no chat, e a partir de semana que vem vai ser diferente a chamada, como vai funcionar. Mas manda aí pra mim, nome e número. Fora eles estão dispensados, tá postado lá uma lista pra vocês no Edmudo, o famoso Edmudo. E aí, estudem e me procurem também. Vai fazer atividade. Tchau, Rafa. Tchau, Lu. Obrigado pela participação Tchau, hoje. Tchau, Ana. Obrigado também por participar hoje. Falou, Tchau. Falou, gente. Falou, Vidalzão. Falou, Rafa. Tchau, gente. Boa semana, bom final de semana, bons estudos, bom quarentena. Que ninguém aguenta mais. Obrigada. falou. Imagina. E aí, Falou, Rafão? Rafinha. Falou. Estudar agora, hein, cara? Tá ligado, né? Falou, Murilão. Até mais, cara.